Fala galera, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje começa uma série nova aqui de 3 vídeos que Deus vai nos abençoar. Começando já por esse vídeo aqui, falando sobre como calar o acusador. São 3 mensagens novas que Deus vai trazer aqui para esse canal e vai abençoar ainda mais a sua vida. Muitas pessoas estão fechando os olhos, irmãos, para a realidade de que o diabo existe, que está atuando nesses dias em que nós estamos vivendo de uma forma devastadora. E as pessoas não estão querendo abrir os olhos para essa realidade, essa verdade. E hoje nós vamos falar sobre o tentador. No segundo vídeo nós vamos falar sobre o enganador. E o último vídeo nós vamos falar sobre o acusador. São 3 características que está sobre o diabo, e o diabo está atuando com essas características nos dias de hoje que nós estamos vivendo. E Deus, ele quer, através da sua palavra, nos orientar aqui nesse momento para não cairmos nessas ciladas, nessas 3 características que o diabo está atuando. Amém? Se você perceber no início da criação, tu vai ver que Adão, quando estava ali com Eva, no jardim, diz a Bíblia que aquela serpente que estava sendo ali usada pelo diabo, observa que Eva estava ali perto daquela árvore, né, uma árvore que era boa, com seu fruto que era desejável. E Deus já havia orientado a Eva com Adão a não comer daquele fruto, porque se eles comessem, certamente morreriam, diz o Senhor. E eu creio que era uma morte ali, uma morte espiritual. Foi uma separação de Deus com o homem, que foi preciso o Filho de Deus resgatar a humanidade com a sua morte na cruz, graças ao nosso bom e Salvador Jesus. Amém? Mas você vai ver que ela oferece aquela fruta ali para Eva, e Eva come daquele fruto. E se não bastasse, diz a Bíblia que ela dá ao seu marido Adão, e Adão também come e completa ali a desobediência ao Senhor ali por completo deles dois. A serpente tenta a Eva e consegue ali derrubar aquele casal. E subentende-se aí, irmãos, que pode ser crentes, pessoas descrentes que não são cristãs ainda. O inimigo não escolhe pessoas, irmãos. Ele vai vir para tentar, ele vai vir para destruir. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é sagaz. O diabo, ele é terrível. O diabo, ele não brinca, ele não para, ele não descansa. Quando muitas pessoas pensam que o inimigo está aí à toa, é apenas uma mitologia, uma lenda de história de carochinha, mas não é. Ele existe, é real e está trabalhando. E ele não quer que você conheça a verdade. Ele não quer que você aprenda a verdade. Sabe por quê? Porque quando você aprender a verdade, quando você entender quem é Cristo na minha e na sua vida, ele sabe que quando você chegar nesse nível aí com Deus, quando ele investir, você pode obter vitória sobre ele, não caindo sobre as suas tentações. E Jesus, ele quer nos ajudar nesses dias, com algumas experiências bíblicas, a vencer o inimigo das nossas almas, que é o diabo. Se você perceber, até o próprio Cristo foi tentado pelo diabo. Diz a Bíblia que o Espírito leva a Jesus, conduz a Jesus até o deserto para ser tentado. E o texto revela, em Mateus, no capítulo de número 4, versículo 3, diz: então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: se és o Filho de Deus, manda estas pedras que se transformem em pães. Irmão, Jesus vinha ali, estava em um período ali de jejum, sem se alimentar alguns dias, e diz a Bíblia que o diabo pede a ele, e eu creio que o diabo, inteligente como era, estrategista como era, entendeu ali que Jesus estava com fome. Imagine um homem há muitos dias ali, sem se alimentar de pão e nem tomar ali água também. Jesus estava em um jejum ali
sem se alimentar de nada, um jejum por completo. E o diabo, percebendo que Jesus estava com fome, que eu creio nisso, então ele vai e oferece para que Jesus transformasse as pedras em pães para ele se alimentar. Mas Jesus olha para ele, porque ali já não era mais Adão e nem Eva, era o Filho do Deus vivo, e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus, ele estava ali, irmãos, dando o exemplo para nós também, de que é possível a gente rejeitar a tentação que o inimigo muitas vezes vai lançar contra a minha vida e a sua vida. Você sabia disso? E sabe o que me chama a atenção? Se Jesus estava com fome, subentende-se que ele estava fraco fisicamente. E o diabo, ele é sujo, irmão. O diabo, ele é um covarde. Ele só vai atingir a pessoa quando ele perceber que aquela pessoa está sem força. De um momento ali que a pessoa está fraca emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. O diabo, eu percebo e acredito que ele nunca vai agir e querer atuar na vida de uma pessoa quando ele está cheio da glória de Deus. Porque ele sabe que um homem cheio da glória de Deus pode repreender no nome poderoso de Jesus e ele cai por terra. Então ele vai atuar muitas vezes na vida das pessoas quando está debilitadas, fracas, precisando de uma ajuda, de um socorro. Então ele vem para querer destruir, para querer fazer coisas terríveis na vida das pessoas. Jesus, ele demonstra aqui que venceu essa tentação. Jesus mesmo disse na palavra dele: eu venci o mundo, vocês também vencerão. Sabe o que Jesus está dizendo? Muitas situações que o inimigo vai lançar, é possível vencer aqui nesse mundo. Muitas situações que o inimigo vai lançar para que eu e você venhamos tocar, você pode vencer, porque Jesus, ele está sobre as nossas vidas e está nos ajudando através da sua palavra. Então, queridos irmãos, a palavra é essa: seja prudente, seja inteligente acerca das astúcias do diabo. Eu me lembro aqui agora de Mateus, no capítulo de número 10, versículo de número 16, quando o Senhor Jesus está ali demonstrando os seus discípulos e alguns que estavam ali ouvindo a serem prudentes, como as serpentes. Sabe o que Jesus está dizendo ali? Que as serpentes, ela tem um nível significativo de inteligência, de prudência. É por isso que Jesus diz: olha, eu vos envio no meio de lobos. Porque Jesus sabia que nós, no meio de situações difíceis que vai acontecer, não tem jeito, na trajetória da humanidade, é possível a gente com inteligência, é possível a gente com prudência observar as estratégias do diabo para nós vencermos o maligno. E é resistindo a ele que nós podemos vencer. A própria Bíblia diz, como nós já lemos: resistir ao diabo, resista às tentações do inimigo, irmão, porque ele vai fugir de você. Jesus resistiu ali a Satanás naquela tentação e o diabo bateu em retirada. A Eva ali não aguentou ali a tentação do diabo, mas Jesus, que era o Filho de Deus, resistiu e foi vitorioso ali naquele momento, e foi vitorioso também na cruz do Calvário, porque ele é o nosso mestre vitorioso que venceu naquela cruz. Então, queridos irmãos, sejam inteligentes, prudentes, observem as ciladas do diabo, observem os pratos do maligno, para que você não venha cair nas tentações do inimigo. Amém? Queridos irmãos, peguem essa palavra, recebam essa palavra. Vocês não sabem o quanto aqui eu passei aqui, irmãos, aqui planejando essa mensagem, né? E algumas coisas aqui dando errado. Sabe o que é isso? É o inimigo muitas vezes que não quer que você saiba a verdade, não quer que você pratique a verdade. Porque quando você praticar a verdade, quando você entender quem é você com Cristo na sua vida, você pode ser uma ferramenta poderosa na mão de Deus, e Ele não quer que você saiba disso. Fiquem todos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.